Shalom, hermanos e hermanas, o Willy de volta aqui. Imagino que você já esteja com saudade de mim, eu também estou com saudade de você, né? Coisa bonita. Gente, já começo falando o seguinte, canal Willy Gregory Oficial, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo, dá like, não sei mais o que você pode fazer, favorita, clica para aceitar a notificação, fala pro seu pai de mim, tudo que você quiser fazer, você faz de bom, tá bom? Deus te abençoe. Agora é o seguinte, a gente vai continuar a série aqui, a série sobre restauração contra a depressão, síndrome do pânico, ansiedade e suicídio, que é muito sério, tá? Esse assunto é muito sério. Gente, eu quero que vocês percebam o seguinte, esses formatos aqui têm sido um formato um pouco mais de ensinamento. Ele pode ser um pouco chato, maçante nesse sentido, mas eu quero dizer que está amarrado, você precisa entender essa questão, para você poder praticar o que você entendeu. Não pode acontecer igual aconteceu lá na igreja, que eu contei lá da igreja, que perguntou se tinha pecador lá dentro, metade não levantou a mão. Então a gente tem que ter esse entendimento. Eu quero trazer uma coisa um pouquinho prática para você, para que no dia a dia, na sua busca pelo Senhor, haja restauração. Agora eu vou falar de forma um pouco mais específica, tá? Primeiro eu quero tratar rapidamente sobre remédios, tá? Eu não sou médico, eu não tenho autoridade para falar sobre isso, o que eu posso dizer sobre o que eu fiz. Eu sempre evito tomar remédios, mas eu tomo se é estritamente necessário. Essa é a mensagem que eu quero deixar, siga a instrução de um médico, tá bom? Agora depois de falar sobre medicina, eu vou dizer o que eu quero falar sobre a palavra. A palavra diz que no dia do Senhor, a gente tem que apresentar corpo, alma e espírito íntegros na frente do Senhor. Essa divisão entre corpo, alma e espírito não é tão clara, mas eu vou tentar aqui clarificar e explicar de forma didática. Gente, primeira coisa que eu quero falar então, você precisa, para tratar a depressão, para tratar a síndrome do pânico, ansiedade, suicídio, você precisa cuidar de corpo, alma e espírito. Ninguém me respondeu aqui, que o pessoal tem que ficar em silêncio por causa do microfone. Mas eu vou falar primeiro do espírito, tá bom? Por que eu vou falar primeiro do espírito? Porque a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estar sujeito a Deus. Porque tem gente que quer restauração, mas está na prática do pecado. Então a pessoa está na prática do adultério, mas ela fala, eu quero a restauração. Não tem como, irmão. Porque isso dá o que na Bíblia a gente chama no grego de exousia, legalidade para Satanás agir na sua vida. Então você tem que deixar de dar legalidade para Satanás e estar debaixo das asas do Senhor. Debaixo das asas do Senhor. Com isso, como é que você faz isso? Sem pecado. Aí você cuida da sua parte espiritual. Agora a segunda parte que eu vou tratar é a parte física. A parte física o pessoal não gosta muito, parece que quer expulsar demônio e está tudo bem, pronto, melhorou, mas não é assim que as coisas funcionam. A parte física é o seguinte, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo pertence ao Senhor, a gente tem que cuidar bem dele. Mas como é que você cuida do seu corpo? Eu vou dizer aqui. Você cuida do seu corpo tratando ele como um templo do Senhor. O que você quer dizer com isso, William? Eu quero dizer de um caso que eu vi. Teve um caso de um cara com depressão na igreja, isso é verdade, tá? Um pastor com depressão na igreja, é verdade. Esse pastor ficou uns 2, 3 anos com depressão, expulsaram o demônio dele, chutaram ele na rua, brigaram, fizeram libertação. E aí o que ele fez? Ele foi ao médico. E o médico falou para ele o seguinte, muda a sua alimentação e faz exercícios. Em 2 meses ele não tinha mais depressão. Porque a questão dele era física. A questão dele era física. Isso é muito importante. Como é que você cuida da sua parte física? Você tem problema na tireoide, por exemplo? Isso é sério, isso pode causar uma disfunção hormonal. Então é muito importante que você faça o quê? Você frequente um médico e cuide da sua parte física, do corpo. Então agora a gente já falou de espírito e corpo. Vamos para a terceira parte? A terceira parte é a da alma. Mas afinal de contas, o que é alma? Alma, quando a gente fala de alma, a gente fala de mente, de emoção. Não é tão preto no branco assim essas divisões, né? Mas alma fala de mente, de emoção, de memórias. Gente, o que junta a sua memória? Tem gente que tem traumas. Tem gente que ouviu a vida inteira que é feio, que não presta, que você é um lixo. E a sua vida foi montada cheia de palavras erradas. Quer um exemplo? Imagina uma casa, e uma casa que está toda suja, com lixo até o teto nessa casa. E de repente você se converte. O lixo sai de repente? Sai nada. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa começar a limpar essa casa. E substituir aquelas palavras antigas pela palavra de Deus. Você substitui todo o lixo pelo que Deus tem para pôr. Você limpa a casa, começa a colocar móvel novo, a decorar aquela casa, e aí você vai ter uma casa bonita ali. Você vai ter uma alma restaurada. Isso é um processo que acontece como? Quando você aprende de Cristo. Como é que a gente aprende de Cristo? Nos outros vídeos, hein? Nos outros vídeos, gente. Esse é o último vídeo. Nos outros vídeos, como é que você vê? Como é que você aprende de Cristo? Palavra, oração e
congregando. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a palavra de Deus nos direciona a tratarmos corpo, alma e espírito. Se você cuidar das três coisas, se você cuidar do seu corpo, levar uma vida saudável, entendendo que seu corpo é templo do Espírito Santo, se você trocar as palavras do mundo, que toma sua alma, sua mente, pela palavra de Deus, isso é um processo, leva tempo. Se você se sujeitar a Deus e se afastar do pecado, Deus ele tem um plano de restauração para a sua vida. Ah, mas Willy, não era isso que eu estava esperando, não era para ser mais difícil, não era para ser muito doido, não era para ser, eu tenho que atravessar 10 vezes o rio, rodar 7 vezes em volta da minha casa e entra. Não, não é. Se fosse difícil assim, é capaz de que você fizesse, não é? Já viu o pessoal que fala assim, você fala, roda em volta da casa, faz, aí o pessoal faz. Não, gente, é simples. Você precisa conhecer, seguir a palavra de Deus, tratar corpo, alma e espírito. Gente, esses 4 vídeos que a gente fez, eles são uma introdução de qualquer forma. Eles são ainda vídeos genéricos, que vão te dar uma noção que na palavra de Deus há caminhos para a sua restauração completa em Jesus Cristo. Esse caminho não é fácil. O caminho com Cristo não é fácil. A Bíblia fala que o reino dos céus é conquistado por meio de muitas tribulações e por força e violência. No mundo, tereis aflições. Mas ele é um caminho que você pode perseguir. O que eu quero que você entenda com todos esses vídeos é que na palavra existe um guia passo a passo de como você chegar a Deus e buscar essa restauração do lado de Cristo Jesus. Deus ele tem provisão para isso. E é disso que eu quero falar, dessa esperança, dessa restauração. Eu mesmo, há alguns anos atrás, estive em depressão, com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e queria cometer suicídio. Hoje, parece que eu estou falando de outro cara. Isso não é mais verdade na minha vida. Eu estou restaurado. Porque eu troquei a palavra do mundo pela palavra de Deus. Porque eu tenho intimidade com Deus em oração. E porque eu vivo no meio dos irmãos e fui discipulado. E hoje discipulo, hoje eu pratico. Irmãos, assistam todos os vídeos em conjunto, desde o primeiro até o último. Namorem isso na palavra de Deus, porque eu quero dizer que se você buscar Deus de todo o coração, você vai encontrá-lo porque Ele promete. E Deus não é homem para que minta. Deus os abençoe grandemente. Tamo junto. Deus abençoe.